Coreia do Norte, James Franco, Andrew Garfield, Marvel Studios, Warner, Avi Arad, Kevin Feige spin-off da Tia May. Como tudo isso levou ao cancelamento da franquia O Espetacular Homem-Aranha? E como seria esse futuro descartado? Primeiro vamos voltar no tempo, necessariamente 2014 na estreia do Espetacular Homem-Aranha 2. Filme que dividiu críticas e fãs e talvez até hoje seja o mais dividido. Ou você ama muito, ou você odeia demais. Enquanto os fãs questionavam o futuro do Homem-Aranha, a Marvel lançava alguns dos seus melhores filmes, sendo eles Guardiões da Galáxia e Capitão América e o Soldado Invernal. Além disso, o plano da Warner de fazer o universo cinematográfico para a DC ficava cada vez mais claro, e o questionamento sobre o futuro do Cabeça de Teia ficava cada vez mais forte. A bagunça que foi o segundo filme em uma época onde a trilogia do Batman do Nolan terminava genialmente e o MCU estava mais vivo que nunca, fazendo uma equipe C vender brinquedos. Realmente deixava os fãs com a pulga atrás da orelha. Como o Guardiões da Galáxia está fazendo mais sucesso do que o maior herói de todos os tempos? Algo estava errado. Era a Sony vivendo Homem-Aranha 3 novamente. Aí entra James Franco, o Harry Osborn original. Não necessariamente o ator e seu personagem, mas o filme com Seth Rogen chamado A Entrevista. O filme é uma comédia onde os principais acabam tendo a missão de matar o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Lógico que isso acarretou em uma treta enorme com esse filme que acabou dando prejuízo para a Sony, que arrumou uma baita briga com a Coreia do Norte. Tudo isso acarretou em um ataque hacker da Coreia do Norte nos Estados Unidos. Diversos e-mails sobre diversas propriedades da Sony foram vazados, incluindo gastos absurdos de M. Pascal com viagens e o principal para esse vídeo, o Homem-Aranha. Nos e-mails vazados temos a Sony desesperada por respostas. Aliás, os e-mails podem ser lidos na Wikileaks, todos em inglês, tá? Respostas do porquê os filmes do Homem-Aranha não estavam se dando bem com os fãs. Em uma resposta irônica, um membro da equipe cita que o fato do estúdio estar discutindo o spin-off da Tia May no estilo Grey's Anatomy já é um motivo de desconfiança. Para quem não sabe, na época havia um rumor de um spin-off da Tia May do Espetacular Homem-Aranha trabalhando em um hospital. Aí entra um chefão de estúdio, o Kevin Feige, o chefão da Marvel Studios, que manda um e-mail para a Sony oferecendo ajuda e sinalizando o que deu errado em O Espetacular Homem-Aranha 2. Veja o que ele diz. Paul Diamante, o Rhino, é caricato demais. Como podemos criar empatia por Electro do Jamie Foxx? Ele é completamente louco e sem perspectiva. Há tramas paralelas desnecessárias. Precisam escolher em qual direção seguir e deixar as outras para trás. A trama do pai de Peter, por exemplo, poderia ter sido consideravelmente reduzida. Peter poderia ser mais honrado e decidido. Ao invés disso, ele é muito vacilante. Eu não acho que mentiria para Gwen sobre as sirenes das viaturas. Talvez apenas diminuísse o caso. A relação dos dois tem muito vai e volta. Poderia refazer toda a cena em Chinatown para não parecer repetitivo com a separação do primeiro filme. Será que precisaria mesmo se passar um ano inteiro entre os dois filmes? A atuação de Andrew é muito exagerada, muitos choros e muitas manias. É difícil segui-lo emocionalmente, diminuindo sua reação pela morte da Gwen, pois ele fica aborrecivo e emotivo o tempo inteiro. O fato do Peter se tornar um Homem-Aranha devido ao sangue do pai também me incomoda. Onde está a essência do personagem? Ele é apenas um moleque normal do Queens que se torna super-herói. Após isso, M. Pascal pediu para que Kevin Feige fosse ao escritório para discutir o Espetacular Homem-Aranha 3. E se tivesse uma forma de melhorar a franquia, até colocaria ela no MCU. Segundo eles, em entrevista juntos, Feige recusou ajudar após saber tudo sobre o filme, e disse que só conseguiria ajudar se ele mesmo fizesse. M. Pascal tacou um sanduíche nele. Bom, o fim vocês já sabem. Mas que planos seriam esses? Por que Kevin Feige automaticamente negou? Agora vamos reunir tudo o que sabemos sobre o Espetacular Homem-Aranha 3. Bom, de oficial tudo que temos é um logotipo que foi mostrado numa feira de licenciamento da Sony. Aliás, não só da Sony, a Sony era uma das marcas. Assim como aconteceu com o Homem-Aranha 4, eles colocaram o logo do Espetacular Homem-Aranha 3 como uma das suas próximas produções. Então de oficial temos isso. Aliás, a feira de licenciamento é bem importante depois, já eu conto. Mas como seria esse filme? Bom, o ponto principal seria: Peter Parker está arrasado pela morte de Gwen e uma nova ameaça surge. Essa seria a estrutura do filme. Mas agora vamos contar com mais detalhes. Bom, de acordo com planos originais de Mark Webb, a gente veria um Homem-Aranha muito mais sombrio e triste. Ele não conseguiu superar a perda da namorada e descontaria ainda mais os vilões. Como ele falou em No Way Home, ele não seguraria os socos. Então, o futuro pós-morte da Gwen que a gente viu em Spider-Man No Way Home realmente seria o futuro do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Mas as coisas não seriam fáceis graças à chegada do simbionte Venom, que viria da Oscorp.
que deixaria o Peter cada vez mais sombrio e mais violento. Originalmente, Mark Webb queria na verdade Kraven, o Caçador, como principal vilão do filme. Tudo isso porque o Venom não poderia ser usado nesse filme, porque aconteceria um filme do Sexteto Sinistro, que eu vou contar já já como seria. Eu vou contar todo o futuro dessa franquia, então aguarde aí. Então, a Sony disse para Mark Webb que o filme O Espetacular Homem-Aranha 3 deveria ser uma parte 1 do filme do Sexteto Sinistro. Ou seja, começaria no Espetacular Homem-Aranha 3 e continuaria no Sexteto Sinistro. Após a morte da Gwen Stacy, o Peter teria novos aliados, e uma delas seria o seu futuro interesse amoroso, Mary Jane Watson, que seria feito pela Shailene Woodley, que teve suas cenas cortadas no Espetacular Homem-Aranha 2. Além dela, teríamos um aliado não tão comum, que seria Ed Brock. O ator que estava cotado para fazer Ed Brock no filme era Finn Wittrock. Além dele, uma aliada / vilã iria aparecer nos planos do Homem-Aranha. Felicity Jones voltaria no papel de Felicia Hart, a Gata Negra. Bom, o que Mark Webb queria era trazer a Gwen Stacy de volta de qualquer forma, seja ela como um clone ou a própria Gwen Stacy de volta à vida. Por isso, o retorno da morte era um ponto bastante importante na produção do Espetacular Homem-Aranha 3. Em uma cena deletada do Espetacular Homem-Aranha 2, veríamos a cabeça de Norman Osborn congelada. Ele seria parte de um experimento de Gustav Fierce, também chamado de O Cavalheiro. Ele seria o responsável por fazer um experimento na Oscorp para trazer o dono da Oscorp de volta à vida a partir do seu DNA. Com isso, teria a explicação da cena deletada do pai do Peter no final do Espetacular Homem-Aranha 2 reencontrando. Outra ideia descartada era que o pai do Peter que apareceu na cena deletada na verdade era o Camaleão, um vilão do Aranha capaz de assumir vários disfarces. Em entrevista ao IGN, o ator Denis Leary, que interpretava o pai da Gwen Stacy, revelou que a cancelada sequência do Espetacular Homem-Aranha 3 iria ressuscitar vários personagens que haviam morrido. Segundo ele, parte das conversas sobre o Espetacular Homem-Aranha 3 envolvia a ideia do Homem-Aranha usar uma fórmula para regenerar as pessoas de sua vida que haviam morrido. Havia a ideia do Capitão Stacy retornar em um papel mais importante no terceiro filme. Em 2007, o próprio diretor Mark Webb havia confirmado que o terceiro filme iria trazer alguns personagens dos mortos, com planos para o falecido Norman Osborn retornar como vilão principal da produção. O Osborn mais velho seria o vilão principal. Nós iríamos congelar a cabeça dele e trazê-lo de volta à vida. Ele iria aparecer e liderar o Sexteto Sinistro. Além disso, haveria um personagem chamado O Cavalheiro. Nós tínhamos algumas ideias sobre ele, mas acho que estávamos pensando muito à frente do processo. Com essa ideia absurda e bizarra da Sony, dos roteiristas e do diretor, ao mesmo tempo o filme do Sexteto Sinistro começava a criar forma. O diretor escolhido era Drew Goddard e o filme seria lançado em 2016, já que o Espetacular Homem-Aranha, que seria em 2016, não conseguiria completar todo o seu processo. Então, o Espetacular Homem-Aranha 3 foi movido para 2018, ou seja, ele não seria um prequel para o Sexteto Sinistro. O Sexteto Sinistro se formaria, o que levaria ao Espetacular Homem-Aranha 3. O filme, em um draft inicial, teria uma parte na Ilha Selvagem, que na época era propriedade da Fox e precisaria de uma negociação. O que explicava a cena pós-crédito de Espetacular Homem-Aranha 2 no cinema ser uma cena de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Aqui está o elenco sugerido por Drew, ou seja, não é o elenco oficial, mas sim as pessoas que ele queria no papel caso precisasse de tais personagens. Danny DeHaan voltaria como Harry Osborn, o Duende Verde. Christopher Watts era o escolhido para ser o Dr. Octopus. Paul Diamante voltaria como Alexei Sintsevich, o Rhino. Shane West era a escolha para ser Sergei Kravinov, o Kraven. Matthew McConaughey era a escolha para ser Adrian Toomes, o Abutre. Zachary Quinto era a escolha para ser Quentin Beck, o Mistério. Tom Hardy, que hoje é o Venom, seria a escolha para ser Flint Marko, o Homem-Areia. Emily Blunt seria Elena Cole, a Scorpia. Andrew Garfield voltaria como Homem-Aranha. Felicity Jones seria Felicia Hart, a Black Cat. Chris Cooper voltaria como Norman Osborn dos mortos, e ele seria o Rei Duende. Michael Massey seria Gustav Fierce, o Cavalheiro. Shailene Woodley seria Mary Jane Watson. Finn Wittrock seria Ed Brock. Sally Field voltaria como May Parker. Rhys Ifans faria uma participação rápida como Dr. Kurt Connors. BJ Novak seria Alistair Smythe. Justin Chatwin seria Ned Leeds. Remy Hammer seria o Coronel John Jameson, o astronauta. Chris Ilka voltaria como Flash Thompson, em uma participação rápida. J.K. Simmons seria J. Jonah Jameson, em uma participação rápida. Sério, J.K. Simmons sempre foi a escolha para o J. Jonah Jameson, não importa o universo. Denzel Washington era a principal escolha para Robbie Robertson.
Olivia Wilde seria Betty Brant, lembrando que Olivia Wilde hoje em dia vai dirigir um filme da Sony e da Marvel, possivelmente Mulher-Aranha. Gary Oldman era a escolha para Miles Warren. Emma Stone voltaria como Gwen Stacy em uma foto e como um fantasma nos sonhos de Peter. Card Coleman seria Ellen Stacy. Stan Lee faria uma participação rápida. A ideia era ter um grupo reunido pela Oscorp que teria um vilão simpático com o público que iria se redimir no fim do filme, mostrando ser uma boa pessoa. Rumores indicavam que seria o Harry Osborn ou o Homem-Aranha. Após enfrentar o Homem-Aranha, eles seriam mandados em uma missão atrás de um meteorito alienígena na Ilha Selvagem, onde enfrentariam criaturas no maior estilo Esquadrão Suicida. A Oscorp queria botar suas mãos na criatura alienígena conhecida como Venom. O Homem-Aranha atrapalharia os planos e seria consumido pelo simbionte, onde enfrentaria de forma brutal o sexteto liderado por Octopus. Octopus trairia o grupo em certo momento e teríamos o Quinteto e o Homem-Aranha contra o Octavius. O filme teria uma parte 2 contra o Rei Duende. Na mesma época, os e-mails começavam a pipocar e a chance desses filmes serem cancelados aumentavam, já que haviam rumores de um acordo entre a Sony e a Disney para o herói entrar no MCU. Aliás, não se sabia nem se Andrew Garfield continuaria no papel do Homem-Aranha. Então vamos aos e-mails desesperados de um executivo da Sony dando ideias para o futuro da franquia. Um diretor executivo da Sony mandou um e-mail falando que o espetacular Homem-Aranha 3 estava quase impossível de sair do papel, então ele enviou um draft de um possível futuro para a franquia. Então, eu venho tendo muitos pensamentos. Ao longo das últimas semanas, temos visto tanto a Marvel quanto a DC fazer grandes anúncios para os futuros de suas franquias. Por outro lado, temos sido abordados rumor após rumor de coisas bizarras como um spin-off da Tia May, ou que o Aranha vai ser vendido ou emprestado de volta à Marvel. O que precisamos é de um plano sólido para o futuro. Devemos claramente definir os próximos 5 anos pelo menos para mostrar ao público que o Aranha ainda está em boas mãos. Eu também acredito que esse estúdio precisa ter uma divisão dedicada ao Aranha, como um estúdio dentro de um estúdio, como a Marvel Studios dentro da Disney e a DC dentro da Warner. Eles estão sendo bem sucedidos porque ele tem recursos e equipes dedicadas para isto. Precisamos disso aqui, e nesta nota estão minhas ideias para o futuro da franquia. Estes são apenas esboços brutos, mas eu acho que poderia ser um bom começo para o nosso caminho para o sucesso. Agradeço antecipadamente por estarem me ouvindo. Amazing Spider-Man Kraven, no lugar de Sexteto Sinistro de 2016. Em uma atitude que nunca vimos antes, este filme acontecerá antes de o espetacular Homem-Aranha 2. Gwen ainda estará viva, Norman ainda estará vivo, mas ficando cada vez mais doente. Ele viu e ouviu sobre o Homem-Aranha e ele viu que ele foi ferido por um atirador da polícia e contratou um grande caçador russo, Kraven, para rastreá-lo e trazê-lo. Norman acredita que no sangue de Peter está a chave para curá-lo. Kraven captura Peter, consegue os frascos do sangue. Norman, em uma tentativa de sintetizar uma cura, na verdade acaba por se tornar o Duende Verde e se transforma, como na versão Ultimate. Aranha e Duende batalham, com o Duende fugindo fraco, e o que nos leva ao estado frágil que vimos Norman e o espetacular Homem-Aranha 2. O espetacular Homem-Aranha Venom, no primeiro semestre de 2018. Ed Brock Jr. terá sua história de origem contada na versão Ultimate, mas com alguns detalhes da meio-meia. No final, o Aranha derrota o Venom e o envia para a prisão de Riker. Terá uma cena mostrando o nascimento do Carnificina. Spider-Man 2099, no segundo semestre de 2017. Este será como a nossa franquia do Capitão América. Em vez de ser um filme na época da Segunda Guerra Mundial, teremos uma Nova York futurista no ano de 2099. Miguel O'Hara terá uma história de origem, como o Departamento de Pesquisa Genética Alchemax, e se tornará o Homem-Aranha. Ele é contra o conglomerado mal da Alchemax, e terá que lutar contra Morlun, ou Crowstone, Venom 2099. Um deles vai persegui-lo através do tempo para devorá-lo no final. O vilão é derrotado enquanto lutava contra a Alchemax e Miguel, o Spider-Man 99, acaba sendo enviado de volta no tempo para o nosso presente em Nova York. Isto leva ele a formar uma equipe com o Aranha da nossa época para enfrentar o Carnificina. O espetacular Homem-Aranha, Chacal, segundo semestre de 2019. Dr. Miles Warren tinha ficado apaixonado por Gwen enquanto ela estagiou na Oscorp. Quando ela morreu, ele culpou o Aranha pela morte dela e jurou vingança. Ele tentou cloná-la, mas não consegue. Em vez disso, utilizando as amostras de sangue e tecidos que Norman tinha, e Kraven, que adquiriu, ele criou 2 clones de baixo grau de Peter, que acabará se revelando Ben Reilly e Kane. Ele usa esses clones para desencadear um caos na cidade, até o Aranha derrotar e descobrir que eles são a mesma pessoa, e assim pode ir atrás de Chacal e derrotá-lo.
Aqui vemos o nascimento do Homem-Aranha Escarlate. Spider-Man 2099-2, no primeiro semestre de 2020. Miguel O'Hara está preso nos dias de hoje, mas está tentando voltar a 2099. No entanto, ele deve manter Tiberius Stone, seu futuro avô, vivo. Toda a sua existência mudará. Aranha 2099 encontra Mac Gargan, Escorpião, e eles batalham. Mas será que Miguel conseguirá voltar ao seu tempo? Carnificina 2019. O evento que todo mundo já estava querendo. Cletus Cassidy fará sua estreia e vai enfrentar uma equipe como nenhuma outra. O Homem-Aranha de Peter Parker, Miguel O'Hara como Homem-Aranha 2099, Venom e Black Cat terão que unir forças para levá-lo à justiça. Será duro manter o filme PG-13, com a possibilidade de uma versão com classificação superior e mais sangrenta para o entretenimento doméstico. Ou seja, esse filme seria para maiores de 18. O espetacular Homem-Aranha Gata Negra por segundo semestre de 2018. Felicia Hardy será devidamente apresentada. Veremos um prequel dela obtendo seus poderes de sorte de Wilson Fisk, o rei do crime. Eventualmente, ela terá um encontro com a Aranha que irá terminar com o entendimento de que ela não é a pessoa ruim que aparenta ser. O grande evento que a Sony planejava no nível Vingadores seria Homem-Aranha contra o Homem-Aranha. A máquina de volta ao tempo de Miguel O'Hara daria problema e traria um Homem-Aranha de outro universo interpretado por nada mais e nada menos que Tobey Maguire. Ou seja, a Sony, que nos e-mails vazados já estava procurando Sam Raimi para ter algumas opiniões sobre o futuro do espetacular Homem-Aranha 3, sério, a Sony estava muito desesperada para saber o que fazer com esse personagem. Tentaria trazer de volta Tobey Maguire para enfrentar Andrew Garfield num filme no maior estilo Batman vs Superman, um Homem-Aranha vs Homem-Aranha, olha as ideias, cara. Tudo isso foi por água abaixo por conta do contrato onde eles não poderiam usar Wilson Fisk e nem uma porrada de personagens que eles gostariam de usar. Enquanto todo esse desespero atrás de um futuro para Homem-Aranha rolava, Andrew Garfield tinha uma confraternização com a Sony, meio que um festejo sobre os licenciamentos de seus novos lançamentos. E lógico, como eu falei lá no começo, o espetacular Homem-Aranha 3 estava entre as marcas. Porém, Andrew Garfield faltou e alegou uma gripe. Óbvio, já havia e-mails vazados sobre o suposto acordo com a Marvel onde o Homem-Aranha seria substituído por uma versão mais jovem, o que acarretou na dispensa do ator no papel, que já chegou a dizer que ficou de coração partido. Na época, após alegar que estava com gripe, Garfield foi visto em público no dia seguinte, o que deixou a Sony furiosa. Como a Sony nunca chegou a um acordo para o futuro dessa franquia, Kevin Feige foi chamado por M. Pascal. Ele chegou dando toda a pinta que sabia o que fazer com o personagem e ele realmente sabia. Colocar nos Vingadores era o que os fãs clamavam na época. Todo mundo torcia para que a Marvel conseguisse os direitos do Homem-Aranha de volta. Eu me lembro claramente de acordar cedo no meu primeiro dia do meu primeiro trabalho, quando eu acordei de manhã e vi a notícia lá no site da Marvel que a Sony e a Marvel teriam entrado em um acordo para o Homem-Aranha e a estreia já seria em Capitão América Guerra Civil. A internet foi a loucura, a internet parou. Então, isso enterrou de vez a franquia envolvendo Andrew Garfield. Lembrando que esse vídeo é sobre os planos originais para o personagem, os planos da época. Lógico, depois de No Way Home, Andrew Garfield ganhou um grande prestígio e com certeza pode voltar como Aracnídeo em futuras produções e até quem sabe no espetacular Homem-Aranha 3. Me diz vocês, o que vocês acharam dessas ideias bizarras que a Sony tinha pro Cabeça de Teia? Vocês acham que dariam certo? Vocês pagariam para ver todos esses filmes com ideias mirabolantes, com personagens mortos de volta à vida e tudo isso sendo jogado na sua tela sem te explicar muita coisa? Bom, graças a Deus a franquia foi cancelada, mas Andrew Garfield conseguiu recuperar seu prestígio em Spider-Man No Way Home. Então esperamos que no futuro um espetacular Homem-Aranha 3 ou talvez uma nova participação do Andrew Garfield possa renovar a esperança de ver o ator que ama tanto o personagem fazer um filme decente com ele sendo o ator principal. O vídeo fica por aqui, se você gostou não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para quem não sabe e tem curiosidade de saber como foi esses filmes. Obrigado por sempre me apoiar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.